E aí galera, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês de 5 palavras que aqui em Portugal significa de um jeito e aí no Brasil significa de outro. Teve algumas situações que eu tive que até passar um pouquinho de vergonha, né? Tipo, coisas simples, eu vou falar pra vocês, né? Então a primeira palavra que vocês vão achar bem... A primeira coisa que é diferente, que eu achei bem diferente, foi na hora que eu cheguei nos lugares para comprar as coisas, né? Quando é normalmente uma pessoa, uma mulher que tá trabalhando e a gente precisa se comunicar com aquela pessoa, eu tinha o hábito de aí no Brasil eu chamar de moça, sabe? Não sei o nome da pessoa, né? E educadamente a gente chegou, moça, quanto que fica a minha conta? Moça, quanto que custa isso? Moça, como é que eu faço pra chegar ali? Mais ou menos assim. Então, eu não sabia, né? Eu com os meus amigos, né? No meu primeiro trabalho aqui, e a gente tinha um hábito de tomar o café da manhã antes de começar a trabalhar. E todas as vezes que eu ia pagar a conta, eu chamava a atendente de moça, né? Até eu acostumar que não tinha que chamar de moça, demorou um pouquinho, passei um pouquinho de vergonha, entendeu? A segunda coisa, né? Palavra, lugar, que eles chamam diferente aqui. Eu tava falando pra vocês de café da manhã, né? Aí no Brasil a gente toma o café da manhã na padaria, né? E aqui eles chamam são duas palavras em uma só, gente, olha só. Aqui no Brasil, esse cara tava enquadrando ali, ó. Já fui enquadrado hoje, já, misericórdia, tô com medo já. Então, gente, aí no Brasil eles chamam de padaria, né? Onde o pessoal compra o pão, toma o café da manhã, né? Aqui eles chamam de pastelaria, que é pastelaria onde vende pão, né? Confeitaria a confeitaria e padaria são coisas diferentes aí no Brasil. Aqui é uma só. Confeitaria e padaria é a mesma coisa aqui, ó. Eles chamam do mesmo jeito. Pastelaria, aqui, ó. Posso estar enganado? Não, é isso mesmo. É pastelaria. E eles não falam tomar café da manhã. Eles falam aqui tomar o pequeno almoço. O pequeno almoço. Até eu entender isso, demorou um pouquinho, hein? Acho que foi umas 2 semanas pra eu entender. Que eu quando vim morar aqui, eu quase não falava, né? Eu ainda fui trabalhar com uma equipe portuguesa, né? Deus sabe todas as coisas. Pra eu aprender os costumes dele foi muito importante. Foi muito bom pra mim ter trabalhado com a equipe portuguesa. Eram 2 portugueses e eles ficavam falando o tempo todo e eu lá quieto, né? Novato, né? Novato em Portugal, novato no trabalho, na mudança. E eu fiquei muito quieto, eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de várias coisas aqui, né? Tudo novo pra mim, eu tinha medo de várias coisas e quase não falava. E eu, que sou uma pessoa que gosto de conversar, e me senti super mal, né? Nos primeiros dias aqui. E aí eles falavam, eu vou ter que... Eu quero tomar meu pequeno almoço, tal, que não sei o que. Eu ficava pensando, tomar pequeno almoço? Nossa, esse cara já tá querendo já almoçar uma hora dessa. 8 horas da manhã, os caras já almoçam aqui. Meu Deus do céu, não sei se eu vou acostumar com isso, eu pensando, né? Aí todo dia lá, tinha um deles que tava bravo, que o outro não queria parar pra tomar o café da manhã, que é o pequeno almoço. E começava a falar, não, mas você já quer ir trabalhar sem tomar o pequeno almoço? Ah, pelo amor de Deus, né? Pode ir. O pessoal daqui, eles meio que acham que manda na rua, sabe? Você pode fazer o que quiser aqui. A não ser que eu...
falam pequeno almoço. Até eu acostumar com o pequeno almoço aqui demorou. Meu Deus do céu, todas as vezes o pessoal falando, tem que tomar o pequeno almoço. Aí o cliente dava a caixinha pra mim pra falar que era pro pequeno almoço. Aí eu tipo falava assim, mas que pequeno almoço é esse, gente? Aí eu pensava assim, tomar pequeno almoço, cara. Nossa, eles vão comer cedo aqui, meu Deus. Eles comem cedo, eles almoçam 8 horas da manhã. Ou a comida é muito pouca aqui, não vou encher minha barriga, que não sei o que, sabe? Era mais ou menos isso. Então é isso, gente. Esse é o segundo nome, né? Que eu achei bem estranho. Pequeno almoço. Nunca imaginei que o almoço falava de outra maneira em outros lugares. Só aqui em Portugal é o pequeno almoço. Eu não sei se nos outros países aqui na Europa como é chamado, né? Mas como o Portugal fala parecido com a nossa língua portuguesa, essa é a diferença, né? Tipo, a maneira que eles falam são diferentes da maneira que a gente fala. O brasileiro, ele, para uma palavra, tem vários sentidos, né? Foi isso que o meu amigo me falou. Uma palavra nós conseguimos arrumar vários sentidos e vários jeitos de falar e até mudar a palavra. E o brasileiro entende, né? Para cada lugar do Brasil tem uma maneira de falar uma palavra, vamos dizer assim. Aqui não. Aqui ele simplifica tudo. E eles falam totalmente diferente da gente, né? Por isso que a gente, quando chega aqui, tem que chegar devagar, observar bastante, aprender pra não passar vergonha. Terceira coisa que aqui é chamada diferente, é banheiro, né? Alguns lugares, né, a gente já tá acostumado a chamar diferente. No Brasil também. No Brasil o banheiro é chamado de banheiro e tipo alguns restaurantes eles usam o nome de toalete, né? E aqui em Portugal eles não usam banheiro, né? Chega nos lugares, no shopping e quer usar o banheiro, né? Como nós chama aí no Brasil, né? Da maneira simples de chamar, banheiro não é assim que chama. Aqui eles chamam casa de banho. Casa de banho. Pode ser o banheiro só pra você fazer necessidade e não ter o chuveiro, é chamado de casa de banho, né? Você chega nos estabelecimentos e pergunta, aqui tem um banheiro? A pessoa vai ficar te olhando tipo, banheiro? Né? Pessoas que não sabem como é que é falado no Brasil, que só sabe do jeito que é falado aqui em Portugal, eles não vão saber te responder o banheiro, né? Teve um lugar que eu cheguei aqui, né? Que eu não sabia, não tinha ainda decorado que era casa de banho, né? E aí eu sempre chegava nos lugares e aí eu perguntava, aqui tem banheiro, né? E aí a pessoa, oi? Como? Não sabia responder. E aí eu falava, toalete. Aí quando eu lembrava casa de banho, né? Aí ele, casa de banho, tem sim, né? Então todos os lugares aqui não se chama banheiro, é chamado de casa de banho, entendeu? Mais uma coisa aí que é diferente. A minha esposa, quando veio pra cá, ela pesquisou um monte de palavras dos jeitos. Eu nunca me interessei com isso. Nunca me interessei. Eu achava que não mudava muita coisa, né? E também falava que se eu fosse chegar lá, vou aprender com eles. Eu não preciso ficar bitolado decorando essas coisas. Mas é bom, né? É bom pra quem não gosta de passar vergonha. Tipo, vai e decora as palavras básicas, essenciais, pra quando chegar aqui, não ficar perdido, né? Eu meio que deixei pra aprender aqui, né? E foi legal também, né? Que tive experiências novas e as pessoas também entendiam, sabe que eu não sabia e teve paciência de me ensinar. Quarta palavra, transporte, vamos lá. Ônibus e trem e metrô, né? Ônibus, trem e metrô. Os três são chamados diferente aqui também. Não é chamado que nem no Brasil, que é pegar o ônibus, pegar o busão, né? E aí, é só você pegar o ônibus, pega o busão ali e vai pra tal lugar.
Aí você desce na estação do trem, pega o trem, né? E depois você faz baldeação no metrô para você chegar no lugar tal, né? Que não é assim, né? Uma das curiosidades dos transportes aqui também é que os transportes aqui não tem catraca. Você chega nas estações de transporte, né? E você não precisa, tipo, passar por catraca. Tem lá as máquinas de passar o cartão e você passa o cartão, né? Honestamente, e você vai e entra nos transportes, nos trem, entre aspas, que não é chamado assim, e nos metrô, né? Você passa lá, as estações, tem as maquininhas que nem tem as máquinas de passar o cartão que nem tem no Brasil, mas o detalhe é que não tem as catracas, certo? E, tipo, não tem elas logo na entrada, ela tem lugares estratégicos separados. Você vai lá na maior boa vontade, passa o seu cartão, que você é uma pessoa honesta, né? Pra você andar honestamente nos transportes. É assim. Só que vamos lá, o busão, que é chamado de ônibus aí no Brasil, aqui é chamado de autocarro. Autocarro. Para quem não está acostumado, é bem diferente, né? Ônibus para autocarro. Não é um autocarro, um carro alto, né? Vamos dizer assim. E eu já acostumei, eu tô aqui já tô um ano e pouquinho, já acostumei, né? Mas quando eu tô conversando com a minha esposa, sei lá, com as minhas filhas, eu às vezes estou falando de algum assunto, né, meio rápido, e eu meio que falo ônibus, falo busão, né? Tipo, às vezes sai o busão, às vezes sai o ônibus, né? E é isso, né? Não tem o que fazer, eu sou brasileiro, né? Então, as minhas origens eu não consigo esquecer. E pra mim é muito melhor o ônibus do que autocarro. Eu acho muito mais interessante, mas aqui é chamado de autocarro. Então, quando vocês vierem pra cá passear, lembrem-se que vocês vão pegar autocarro sem catraca, mas você vai ter lá a máquina de passar o cartão logo do lado do motorista. Se você não passar o cartão, alguns motoristas podem não falar, mas se tiver alguma fiscalização dentro do ônibus, você pode pagar uma multa por isso. Nos trem, entre aspas, que não é chamado trem, se vocês passar na estação e não passar o cartão, tem os chamados pica, que fica dentro dos vagões fiscalizando. Eles passam com a maquininha por passageiro e passageiro e vai, tipo, se você tivesse passado o cartão certinho, na hora que ele passar com a maquininha, você colocar o cartão em cima, o cartão vai falar pra eles que tá ok. Agora, se você não passar o cartão, o que acontece? Butinha, vai tomar uma multa, e é uma multa bem salgadinha aqui, não é barata não. Já aconteceu uma vez de eu esquecer, cara, né? Tava correndo, tipo, atrasado, eu meio que conversando, que cheguei e entrei, cara, mas aí quando eu tava dentro do vagão, eu falei assim, caramba, eu fiquei na dúvida, será que eu passei? Tipo, aí eu fiquei tanto com dúvida que eu desci na estação seguinte, né? Passei o cartão pra não correr os riscos de ser pego pelo pica. Aí depois esperei o outro, entrei e fui embora, entendeu? Se eles pegam é feio, né? Então tem os pica, eles chegam sempre olhando tudo lá. Tem pessoas que são aproveitadoras, que gostam de, tipo, não pagar, né? Isso não faz parte do meu caráter ser, porque eu sou um servo de Deus. E eu sei que primeiramente eu devo honestidade, né, fidelidade ao meu Deus, entendeu? Então eu não vim no Brasil pra cá pra fazer coisa errada, sim, pra dar exemplo, pra lutar pelo meu, só isso. Então vamos lá, autocarro, e agora vamos pro trem, o trem e o metrô, né? O trem aqui é chamado de comboio. Então aqui a estação trem é chamado de comboio. São mesmo procedimento, cartão na estação, você vai lá e entra no comboio. Se não passar na estação, os pica vão estar dentro dos vagões olhando para fiscalizar. Metrô, e o metrô é chamado de metro aqui.
chamada de metro. Um pouco parecido, né? Metrô e metro, né? É o que se parece mais, não muda tanto, né? Do mesmo jeito, máquina de cartão e os pica dentro fiscalizando, né? Então essas são a quarta que eu falei pra vocês, né? Uma das 4 coisas que eu falei pra vocês que são chamadas diferentes aqui. Pra finalizar a quinta, eu vou falar de 2 coisas que eu acho até engraçado aqui, ó. Uma delas, rapariga. Rapariga no Brasil, ela quem é chamada de rapariga significa que é o quê? Prostituta, certo? É um nome bem pesado aí. Nem todo mundo aceita ser chamado de rapariga, né? No Brasil, você chama a pessoa de rapariga, você tá ofendendo ela. No Brasil, eu sou a rapariga, né? Rapariga. Aquela mulher é uma rapariga, cara, né? É uma o quê? Prostituta, a pessoa tá ofendendo ela, né? Aqui, quando eu cheguei aqui, eu tipo ouvi as pessoas chamarem as outras de rapariga na maior simplicidade. Eu comecei a ficar tipo assustado com isso, tipo, eu não achava isso normal. Que nós brasileiros sabe que esse é um nome bem ofensivo no Brasil. Aqui é super normal, né? O significado aqui, eles chamam de rapariga, mas o significado é totalmente diferente daí do Brasil. Aqui significa moça jovem, né? Então se você chama tipo uma moça jovem rapariga, é super normal. E se você chama uma moça de mais idade de rapariga, ela recebe isso como um elogio, entendeu? Então se vocês vierem pra cá e ver isso, entenda que isso é super normal, né? E tipo, até as minhas filhas que que são brasileiras e estão aqui também, elas já entendem. Às vezes fica chamando uma de rapariga e tipo, se vocês estão aqui no Portugal, então aqui é de boa. Você tem que pegar o significado daqui, não do Brasil. Agora no Brasil, se chamar de rapariga, aí as pessoas vão ficar olhando pra vocês, que é esquisito, não é diferente, não é a mesma coisa, né? E outra coisa também, uma roupa íntima que eu fiquei tipo, eu demorei um pouco, né, também pra eu entender no começo, que só vim entender quando a minha esposa trabalhou com algumas mulheres, né, e tipo, e aí veio falar pra mim isso, cara, eu não acreditei, velho, sério, é muito, muito estranho mesmo, velho. Cueca é uma roupa íntima que homem usa no Brasil, né? A roupa de baixo do homem, a cueca, a zorba do homem. Que aqui a mulher também usa a cueca. Mas assim, a calcinha da mulher, que é chamada de calcinha no Brasil, aqui é chamada de cueca também. Então não tem diferença da cueca do nome, né? A calcinha, por ser calcinha, é chamada de cueca, certo? Aqui. E a cueca do homem, do mesmo jeito. Então você vai ver muito isso aqui, né? Tipo, a minha esposa tava contando algumas histórias e eu dei risada, tipo, mas é isso, né? É chamado dessa maneira aqui, não tem o que fazer, entendeu? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Tentei passar algumas coisas pra vocês, né? De maneiras e significados, né? Que ele usa aqui. Eu passei pra vocês 5 palavras, né? Como é falado no Brasil, um significado de um jeito, e aqui em Portugal com outro tipo de significado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês, tá bom?